Bota a câmera para rodar, bota a câmera. ימים טובים שהשמש בם זורחת והעיר כולה פורחת כמו השיר. ימים טובים לא אכפת לך הפסולת והדיזל והסולר באוויר. ואז אתה קטן ופתאום עשיר כמו הבעל הבית של העיר. ואז אתה קטן ופתאום גדול מהכל. ואלה הם ימים טובים שהלבבות מתרחבים ובני אדם אז נפתחים כמו פרחים. Boker Tov, Boker Tov. Bom dia a todos. Muito bom estar com todo mundo aqui. Yamim Tovim, dias bons, dias de alegria. Um lindo filim lá dos Gerbatim, lá embaixo, hoje de manhã. E, enfim, visitas ilustres de Israel, não é isso? Puxa, é isso. Baruch Rabá. E, enfim, e temos também como convidado ilustre nosso querido Celso Feierman, que estamos aqui desenvolvendo uma amizade assim muito rapidamente, uma amizade muito bacana e uma proximidade com a área muito especial, tá? Celso, ele é ativista comunitário há 30 anos, eu vou botar isso sempre em primeiro lugar de qualquer outra coisa. Vou botar, aí vou tirar das ordens, mas ele é engenheiro, mestre em engenharia civil. Em algum tempo, em 2021, decidiu seguir a carreira rabínica, perseguir a carreira rabínica e entrou no seminário rabínico Marshall Mayer, latino-americano, e ele está terminando e deve estar recebendo a Shmichá a qualquer momento, né, Celso? Baruch Hashem. Baruch Hashem. E a gente está com o Celso convidado para reforçar o nosso time de oficiantes aí em Amim Noraim. Então a gente está assim, muito contente de ter você também na quinta-feira e vamos te escutar com a Parashá Ekef. Tá? Eu sei que você queria estar muito aqui hoje, mas enfim, está em São Paulo, não é uma coisa simples vir. Não vou chamar só para quinta-feira, mas realmente dessa forma vai funcionar muito bem também. Tá? Então é isso. Celso, muito obrigado. A gente faz aquela... Lembrando, a gente aqui é um estudo comunitário, enfim, as pessoas dão opinião logo a seguir a tua introdução, que pode ser de 10, 15, 20 minutos, tá? É isso aí. Vamos lá. Que seja um bom estudo. Richard, fixa ele durante o estudo, por favor. Depois solta. Ele trabalha com o Davi Léo, não sei. Pode falar, Celso. Posso começar? Bom, pode começar, lugar, fica à vontade. Agradecer ao Vitor pelo convite, pela gentileza de me convidar de estar aqui hoje com vocês. E vendo essa mesa cheia de guloseimas aí, realmente fiquei com mais vontade ainda de estar presente fisicamente aí no Rio. Mas isso vai acontecer em breve, se Deus quiser. Então, atendendo esse convite do Vitor, eu estou aqui hoje com vocês para a gente falar um pouquinho sobre a Parashá Ekev. A Parashá Ekev é a terceira Parashá do último livro da Torá, do livro de Devarim, Deuteronômio, e ela, estabelecendo um contexto histórico temporal, o povo de Israel está parado às margens do Rio Jordão, prestes a atravessar o rio para poder ter acesso à Terra Prometida. Moshe começa então um discurso, que ele começou uma série de discursos, na realidade. Esse aqui, alguns dizem que esse é o segundo discurso, que começou na semana passada, e ele então tem diante dele uma particularidade. Ele sabe que ele não vai entrar na Terra Prometida. Ele sabe que aquele povo para o qual ele vai falar não é o mesmo povo, não são as mesmas pessoas com quem ele falou há quase 40 anos atrás no Sinai. Essa é uma nova geração, é uma geração que nasceu no deserto, é uma geração que, porque aquela geração do Egito
praticamente desapareceu, tem muitos poucos ainda estão vivos. Essa geração não passou pelas agruras da escravidão no Egito, eles nasceram livres, eles nunca viram o faraó, eles não atravessaram o Mar Vermelho, eles não ouviram a voz do Sinai. Tudo chegou a eles através da narrativa que eles escutaram dos antepassados. Então essa nova geração, ela precisa viver uma memória que ela não experimentou pessoalmente. E é exatamente sobre memória que eu quero falar hoje com vocês. Que a partir daí vai se formar uma identidade judaica, que essa identidade judaica ela vai ser formada não por uma experiência direta. Aquelas pessoas que ouvem Moshe não vão viver o que os antepassados viveram. Viverão outras coisas, mas aqueles fatos relatados serão diferenciados. Então, e essa ideia de reviver através da memória é muito presente na história judaica. Por exemplo, em Pessach, a gente fala, que está na Haggadah, que em cada geração a pessoa deve ver a si mesma como se ela própria tivesse saído do Egito. Essa memória deixa de ser apenas uma informação, apenas um relato histórico e passa a ser a identidade. Na Parashá Ekev, o verbo liskor, que quer dizer lembrar, ele aparece muitas vezes, normalmente conjugado no imperativo plural de zahor, ou seja, e ao lado dele, o antônimo, em contraposição a ele, aparece o verbo lishkoar, que é esquecer. E a primeira coisa, o primeiro fato que a gente vê na Parashá, logo no versículo 25, que Moshe fala que ao dominar os povos da terra, vocês vão destruir os deuses deles. Por quê? Para que a idolatria não seja praticada. E a questão da idolatria, ela nasce do eventual esquecimento dessa nova geração daquilo que as gerações anteriores viveram. Nasce de uma perda de memória. E, avançando um pouco mais na Parashá, a gente tem no capítulo 8, versículo 17, a seguinte frase: dirás em teu coração, minha força e o poder da minha mão me proporcionaram toda essa riqueza. Isso dá uma sensação de autossuficiente, ou seja, que cada um vai pensar que atingiu o que atingiu, conseguiu o que conseguiu, graças ao seu esforço próprio, sem a participação divina, sem a participação de Deus. Ou seja, cada um de nós luta para atingir seus objetivos, mas tem que ter sempre em mente que Deus está presente conosco. Que graças à ajuda dele, a gente vai conseguir atingir o que a gente está buscando. O problema não é aqui acumular essa riqueza. O problema é essa amnésia, esse esquecimento que é produzido pela riqueza. Mas a Torá já dá um antídoto contra isso. No versículo seguinte, ela fala: Vezacharta et Adonai Elohecha, ou seja, lembra-te do eterno teu Deus. Então, não é só não esquecer, é preciso praticar a memória. Então, Deus, durante todo o relato da Torá, ele muito poucas vezes diz ao povo para que entenda o que está sendo dito, que está sendo pedido, que está sendo ordenado. Mas ele pede que o povo se lembre. Ou seja, ele pede que o povo pratique essa memória. Mais do que ensinar conceitos, a Torá ela tenta trazer uma consciência histórica. O povo judeu precisa aprender que ele é porque ele veio de onde veio. Então, aí surge uma pergunta. Essa memória, de onde sairia? Mas antes eu quero citar o rabino Jonathan Sacks, que ele fala que um povo que perde a sua memória, perde a sua identidade. E o escritor israelense, Ahad Ha'am, ele escreveu: nada mais do que Israel guardou o Shabat, foi o Shabat que guardou Israel. E a gente pode fazer uma paráfrase aí. O povo judeu preservou sua memória, mais do que o povo judeu preservou sua memória, foi a memória que preservou o povo judeu. E qual é essa primeira memória
que a gente tem? Na criação, a primeira coisa que é santificada é o Shabat. E Deus, logo na primeira edição, vamos dizer assim, dos Aseret Dibrot, dos 10 Mandamentos, que está lá em Shemot 20, ele fala, Zachor et Yom LaShabbat Lekadshu, ou seja, lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. Santificado porque Deus o santificou lá atrás, na criação. E aqui a ordem é Zachor, lembra-te. Então, por que ele escolheu lembrar, se ele podia escolher guardar, podia escolher observar, podia escolher cumprir? E o Rashi, o comentarista francês do século XI, ele diz que o Shabat exige uma lembrança constante, uma memória constante. Que durante o Shabat, a gente faz diversos atos que são memórias. Ou seja, nós acendemos as velas, a gente faz uma refeição festiva, a gente faz a Havdalah. Tudo isso é vinculado à memória dos nossos antepassados. Porém, na semana passada, quando a gente leu Vayet Hanan, a Parashá fala em Shamor et Yom HaShabbat, ou seja, guarda o dia de Shabat. E aí, existe uma explicação para isso, que os sábios deram, que quando o povo ouviu a voz divina recitando os Aseret Dibrot, eles ouviram ao mesmo tempo Shamor e Zachor. Só que a nossa capacidade cognitiva, capacidade auditiva, não nos permite escutar duas palavras ao mesmo tempo. Então, por isso é que isso está no Talmud. E então, Shamor é o cumprimento do Shabat. A gente não vai trabalhar, a gente vai preservar a santidade do dia, a gente vai observar as leis. E Zachor, a gente vai voltar lá atrás. Nós vamos lembrar da criação, nós vamos lembrar do Êxodo, nós vamos reconhecer que Deus é o Senhor da história. Porque a razão do Shabat é a criação. E está escrito assim em Shemot 20. Em 6 dias o Eterno fez o céu e a terra. Já em Devarim, que a gente leu na semana passada, está escrito vós fostes escravos na terra do Egito. Então, a questão aqui é a gente ter esse exercício semanal que o Shabat nos traz, dessa memória coletiva. De lembrar da criação e de lembrar da escravidão. Para a gente não repetir isso. Não repetir essa escravidão e estar conectado com a criação. Mas, eu volto a dizer, a Torá a Torá e os sábios não confiam, vamos dizer assim, cegamente nas nossas memórias. Por isso essa questão dos rituais e das lembranças. Por exemplo, em Pessah, a matzá é um elemento de memória, um elemento de recordação. A Sukkah, em Sukkot, a Mezuzá, que está nas portas das nossas casas, o Tzitzit, o Reitemotô, os Ratem et Kol Mitzvot Adonai, ou seja, quando você observar o Tzitzit, nós vamos lembrar das mitzvot de Deus. Porque a gente tem que praticar essa memória. A memória não é apenas uma lembrança que está lá no nosso inconsciente, que a gente acessa de vez em quando. Não, ela tem que ser preservada. Ela tem que ter. Isso é uma questão de identidade. E na Torá a gente tem outras passagens que falam sobre essa questão da preservação da memória. Por exemplo, quando Deus, voltando no Monte Sinai, a primeira coisa que ele fala, eu sou o Eterno teu Deus que te tirou da terra do Egito. É uma lembrança. Ou seja, ele está lembrando aquele povo que aquele é o Deus que concedeu a eles a graça de sair da escravidão, a graça de atingir a liberdade. E logo a seguir, a gente tem no calendário judaico, logo antes, a gente tem no calendário judaico um sábado, um Shabat, que tem o nome de Sábado da Lembrança, Shabbat Zachor, que é o sábado onde nós nos lembramos do que Amaleque nos fez. Porque o vilão de Purim, Aman, era aquele que se julga que ele seja um descendente de Amaleque.
Amaleque é tido por muitos sábios como a personificação do mal, da crueldade. Então a gente lê naquele Shabat anterior a Purim, a Haftará de Zahor. E aqui nessa nossa, voltando agora à nossa paraxá, mais adiante, no capítulo 9, versículo 7, Moshe lembra, de maneira subliminar, digamos assim, o episódio do bezerro de ouro, que ele fala: lembra-te e não te esqueças de como provocaste a ira do Eterno no deserto. Sforno, comentarista italiano do século XVI, ele comenta que essa lembrança do bezerro de ouro não é para humilhar, pelo contrário, é para ensinar humildade. A Torá está construindo um conjunto de memórias. A memória se torna uma mitzvah, se torna um mandamento. E agora vamos voltar um pouco na Paraxá, no versículo 2 do capítulo 8, que ele fala: lembrarás de todo o caminho pelo qual o Eterno teu Deus te conduziu. No judaísmo, esquecer não é só deixar de ter uma informação, é perder a identidade. O Moshe está falando para uma geração que não viveu o Egito. O Moshe está falando para uma geração que precisa de uma corrente de transmissão de ideias para que não esqueça o que já passou aos antepassados dele. E o povo judeu, é o que eu quero trazer aqui para vocês, essa mensagem, de que a gente é chamado a lembrar. Todos os anos, quando a gente está em Shalosh Regalim, Pesach, Shavuot, Sukkot e Yom Kippur, que nós vamos ter daqui a algumas semanas, nós temos a cerimônia de lembrança, que é o Iskor. A gente lembra dos nossos antepassados, nossos entes queridos que já se foram, a gente lembra daqueles que pereceram na Shoah, e a gente lembra dos soldados que morreram defendendo o Estado de Israel. Então, eu quero finalizar agora dizendo que esse versículo, que para mim é bastante interessante e importante, ele não é só uma recordação do passado. E ele é sim um convite para que a gente sempre reconheça a presença de Deus, porque ele esteve ao lado do povo judeu em todo esse caminho, e não só no caminho do deserto. O caminho que começou lá na criação e nos acompanha até hoje. Obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado, Celso. Obrigado, aqui ouvimos atentamente. Bom, agora, seu som agora ficou muito baixo, Vitor. Ficou baixo? Espera aí que eu... Melhorou. Melhorou? Não, eu disse que ouvimos atentamente tudo que você nos falou, chegou bem aqui. Acredito que a todos e na gravação também. Bom, eu queria dizer que eu não confio mais na minha memória. Eu estou cada vez anotando mais as coisas. Eu mando e-mails para mim e fico lendo tudo que eu não posso esquecer. Lembra de ler? Não, eu sei que eu tenho que ler num lugar. Eu tenho que me lembrar de ler os e-mails que eu mandou. Não, para ler ele manda o WhatsApp. Ele manda o WhatsApp para ler o e-mail. Você é o camarada de eletrônica, você lembra Scan de TV? Eu fico lendo o tempo todo os e-mails que eu mando para mim mesmo. Mas isso às vezes, aí que eu queria entrar no ponto, essas lembranças às vezes me impedem de agir, porque eu fico só lembrando tudo que tem que fazer e não lembro e não faço coisas novas. Então tem que ter talvez um balanço. Eu fico pensando às vezes aqui, a gente passa o ano inteiro lembrando de coisas da nossa tradição, né? Eu não estou querendo desmontar a tradição, mas estou dizendo assim, a gente gasta um bom tempo lembrando, né? E, enfim, tá certo esse balanço, né? Acredito que é uma fórmula, como você disse aqui, né, Celso? Você falou que a memória que nos preservou, não é isso? E não a gente que preservou a memória. Então, a sugestão é que o balanço está certo. Tem que lembrar muito mesmo. Então, passando aqui para o Silvio e abrindo aqui Enfim, desculpa o comentário raso depois da profundidade toda tua, dizendo que eu não lembro de nada, mas é bom assim a gente alternar. Só comentando rápido. Obrigado. Vitor, enquanto você falava, rapidinho também, aquela expressão bíblica, nascer virishmar, quer dizer, ouviremos e cumpriremos ou faremos, quer dizer,
ouviremos e fazemos, ouviremos, quer dizer, os nossos antepassados já tinham a tua preocupação. E não só ouvir, mas também Fazer. fazer. Rapidinho. Posso? Primeiro, agradecer ao Celso. E eu gostei muito da simplicidade do... Não é Israel que guardou o Shabat, é Shabat que guardou Israel. Isso aí dá uma longevidade muito grande para tudo que a gente faz, inclusive o que a gente faz aqui nas quintas-feiras. E eu acho que tem uma mensagem gigantesca em Ekev, e também muito atual, que a gente sempre repete em Yom HaShoah, em Yom HaZikaron, que é recordar para não acontecer jamais. Então, como ele falava para um público que não tinha vivenciado as dores, né, dos 40 anos, da saída do Egito, você ali faz uma recordação para que as pessoas pensem e memorizem ou tentem, de alguma forma, vivenciar espiritualmente aquilo que aconteceu. E aí também, e aí eu fiquei pensando aqui algumas coisas, como nós somos levianos no dia a dia, né, e como você vai pegando a geração mais nova, quando você fala de esporte, por exemplo, qual é o melhor jogador da história? Normalmente a garotada vai falar alguém da geração atual, jamais vai lembrar da seleção de 58, que foi a primeira que ganhou uma Copa do Mundo para o Brasil, não vai lembrar de Pelé, não fala de Pelé, já não se fala mais de Pelé, como vocês vão esquecer, as gerações vão esquecendo coisas passadas, e como está ficando cada vez mais raso, cada vez menos estudado e menos lido as coisas, a história, a gente corre sempre o risco de estar esquecendo. Então, não diria que é um perigo, mas eu acho assim que deve estar sempre atento, e aqui tem um excelente exemplo de como se deve ficar atento. E uma das coisas que eu adoro, eu vou repetir, logo na abertura de Ekev: e se de fato vocês, no plural, obedecerem estas regras e as cumprirem fielmente, o Eterno seu Deus manterá fielmente com você, no singular, a aliança feita em juramento aos seus pais. Tem um misto uma linha muito interessante entre o plural e o singular, entre a relação do povo obedecer a Deus em comunidade, mas Deus se relacionar com cada um pessoalmente nessa frase. Isso, para mim, é extraordinário. Realmente, quem escreveu isso é muito bom. Parabéns pelo comentário. Você vai falar? Posso falar? Ele não ia falar? O Daniel vai falar. Não, eu posso falar depois, ou então não posso, não preciso falar. Você quer falar? Você segura aí? Depois eu falo. Segura. André, por que você abre isso? Eu só queria... Esse é o microfone, na verdade. Esse aqui é só para apoio. O microfone é pequenininho. Isso. É pequenininho. E o resto É fake. Cenográfico. Fake. Silvio Santos. Essa coisa da memória é porque a gente sempre vê memória para passado. Mas parece que tem uma história que o New York Times uma vez fez uma capa. Como será que nossa capa daqui a 30 anos? E cada um inventa o que vai acontecer daqui a 30 anos. Mas lá embaixo está escrito assim: 18 horas de hoje começa o Shabat. Isso é uma memória que para o passado, mas também vai valer daqui a 30 anos. Não vai mudar. Então, é interessante, eu vou falar como trabalho na área de medicina, a gente não tem a menor ideia, quer dizer, tem, mas não muito definitiva como funciona a memória, né? Quer dizer, na realidade, nós estamos aqui, daqui a pouco você vai lembrar. O problema é saber como que isso é guardado, né? Ninguém sabe como é que é a memória visual, a memória auditiva, gustativa, tátil. Como é que você rapidamente, aonde que isso está armazenado, né? Você se lembra de coisas lá de 30 anos atrás, 40 anos. Isso é um problema biológico. Provavelmente já Moisés já sabia disso, né? E a Torá já sabia disso, né? Então a recomendação, ele já sabia que tinha que estar escrito isso e tinha que repetir, porque ele não tinha certeza que todo mundo iria ter a mesma performance de guardar a memória, né? Então,
volta e meia eu vejo todos os meus livros que tem em casa para lembrar o que eu tenho, né? É uma forma de... Da mesma forma que você lê teu WhatsApp, eu revejo todos os meus papéis para saber o que eu tenho e o que eu não tenho, né? Então, memória ainda, biologicamente, é um grande mistério, é um super mistério. Então, tudo que está se propondo faz sentido porque a gente sabe muito pouco para onde é que vai a memória, né? Eu gostaria só de acrescentar uma frasezinha, se me permite. Desculpa, eu não sei seu nome, essa pessoa que acabou de falar. Vili. Ah, não vai escutar. Fala. Vili. Prazer, Vili. Ele falou que ele é da medicina. Meu saudoso avô materno também era médico. E meu avô teve como colega de turma um escritor mineiro, que eu sou de Belo Horizonte, que foi viver muitos anos aí no Rio de Janeiro. Ele era escritor, era médico e escritor, chamava-se Pedro Nava. E o Pedro Nava definia a memória como dirigir numa estrada escura com os faróis voltados para trás. Ou seja, exatamente, a gente não sabe o que tem pela frente, mas a gente já conhece todo o passado. Só queria fazer esse adendo aí. Então, essa questão da memória, o Rabino Celso acho que foi extremamente feliz nessa questão de ligar o Shamor Vezachor, que é a memória e guardar. Eu acho que toda a Torá, ela nunca fala só em lembrar, é lembrar para fazer. O judaísmo não é uma cultura baseada na memória. Ela usa a memória para fazer você realizar o presente. Então você tem isso, a questão do Shabat, o Midrash que o Rabino botou, futuro Rabino, colocou, que falou ao mesmo tempo. Ok, é uma história interessante, você pode até achar que Deus falou as duas palavras ao mesmo tempo, a gente não conseguiu descobrir, não sei o quê, então ele escreveu de novo, mas tem outra. Primeiro ele falou lembra. Quando ele viu que lembra não resolve nada, porque lembrar sem fazer não adianta nada, lembra, eu lembro que eu tenho que ir, mas não vou, certo? Não adianta nada a não ser você se sentir, eu lembrei do teu aniversário, só não dei nada, mas eu lembrei de você. Legal. Aí ele escreveu de novo, guarda, tem que fazer também. Isso está em todas as coisas que você... Em toda essa questão do Amaleque, como o Rabino falou, que lembra de não esquecer o Amaleque. Uma coisa esquisita, né? Lembra de não esquecer, ou seja, lembra que ele está sempre aí, que você não pode esquecer que ele está sempre aí, porque ele um dia vai te pegar, então lembra que você tem que ter um exército forte, por exemplo. Lembra? Não esquece, não. Não esquece, não. A questão também, eu gosto muito de uma frase, Celso, do Aaron, né? Que Aaron é dito, não sei se isso está escrito em algum lugar, mas está no Talmud, que Aaron amava a paz, Aaron é o irmão de Moisés, amava a paz e perseguia a paz. Né? O Ref Shalom, Verodef Shalom. Quando eu escuto isso, eu sempre penso no pessoal que faz manifestação. A galera sai de casa para fazer manifestação. Todo mundo gosta. Me sinto bem. Falei, não, eu sou contra o câncer infantil. Legal. O que você fez para isso? Nada. Essa parte não é comigo, a minha parte só de fazer a manifestação. O que você agiu para mudar a situação para a qual você estava protestando? Somando tudo, nada, não fiz nada. Mas eu lembrei, então eu fui lá, eu falei, levantei a bandeira, botei não sei o quê, e não fez nada. Então essa história de que Aaron amava a paz, faz a manifestação pela paz, mas também perseguia a paz, é o que acho que é a nossa essência. Lembrar para quê? Para fazer. Todo judaísmo é para fazer alguma coisa. Nós não somos a religião nem da crença, nem da submissão, nós somos a religião do fazer. Tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Você vê o Shema nosso que fala, ame teu Deus, depois fala, bom, se você não fizer as mitzvot, amar é esquisito, né? Porque você não pode obrigar ninguém a amar. Eu posso te obrigar a fazer alguma coisa, mas não gostar do que eu estou te obrigando. Depois tem a questão de que, se você não fizer, eu vou te dar um castigo, e no final fala assim, independente da primeira e da segunda, faz. Lembra que tem que fazer, lembra das mitzvot e tal. Então nós estamos sempre jogando, usando essa memória para construir alguma coisa para fazer, para realizar. E isso, acho que muitas vezes a gente esquece e fica naquele negócio, não, eu fiz o ceder. Legal, fez o ceder. Poxa, que bom.
E resolver o que com isso? Absolutamente nada, porque você não fez nada além de praticar a memória. Então, quando você fala, a gente aqui sempre está para certo, se a gente, a partir disso, fizer algo em honra daquela memória ou algo novo. Mas eu acho que essa é a grande pegada, e acho que o Rabino Celso aqui, ele pegou muito bem isso, falou muito bem sobre isso, acho que é fundamental isso. O Rafael quer falar. Esse negócio que você falou... Fala pra gente ouvir também. Esse negócio que você falou, que se você vai fazer manifestação, então você não fez nada, por causa que eu levantei a bandeira, eu lembrei e não fiz nada. Eu não acho que é exatamente assim, por causa que se você vai para manifestação, significa que você está... como é que fala? Você está consciente, ciente? Que você está consciente e está dando consciência para todo mundo. Aí tá tipo falando, vai ser médico, ou eu vou indo ser médico, sei lá, para câncer, mas qualquer outra coisa. Os Haredim, que eu não acho que eles estão certos, mas eles saem para mostrar que, olha, que a gente não quer ir. Eu acho que eles têm que ir, mas, tipo, pro exército. Mas eles falam, olha, que a gente vai ficar aqui, a gente não vai ir. Eles falam todo na Mutvelan de Gaes, que a gente morre, a gente não vai ir pro exército, todas essas coisas. Então, eles sim estão fazendo, tipo, eles estão lembrando e fazendo. Exatamente. Não cai mesmo longe da árvore, né? É melhor, né? É melhor. É melhor, né? Não, eu sou... cara, não. Só uma frase. Pela cara, ele é um Gosling. É um neto de Marina. Aí tropeçou. Dois, hein? Impossível, mas tudo bem. Muito bom, obrigado. Então, só lembrando o filme Fahrenheit 451, né? Iam destruir todos os livros, como é que nós vamos preservar isso aí, né? Então, é uma forma até de... Vamos decorar de alguma forma, né, para que a memória não se perca, né? Deixa eu só responder aqui, Rafael, rapidinho. Agora virou pessoal. Não. Porque você está certo que que a manifestação já é alguma coisa, porque levanta a consciência, como você falou. Porém, depois você tem que fazer. Só levantar a consciência, não. Entendeu? Tem que ter uma ação seguinte, concreta, mesmo quando você tem prejuízo com essa ação. Mesmo quando você se prejudica fazendo, tem que fazer. Ana. Como é que é o nome dele? Celso. Obrigado, Celso, pelos comentários, pelo modo como você levou. Eu vou falar aqui da memória algumas ideias que me passam pela cabeça, até porque memória é um objeto meu de estudo. Primeiro, eu falo o seguinte, a memória é uma memória com um significado. Para você guardar a memória, você tem que ter um significado. Se você passa por um lugar e não tem significado aquilo não vai ficar para você. Tem um arquiteto que falava o seguinte, só se guarda na memória lugares. Lugares são espaços vividos. Então, por exemplo, essa sala aqui hoje, com a gente aqui, é um espaço vivido. Ontem, uma reunião que teve aqui com 2, 3 pessoas, era um outro espaço vivido. Então, o lugar, ele só diz alguma coisa se tiver experiência das pessoas. Se não tiver experiência das pessoas, e a experiência é a ação. É igual o texto, né? O texto só existe se você fizer alguma coisa com ele. Você lê lá e... Sim, com certeza. E não é à toa que você encontra nos conceitos de história, memória e esquecimento, muitos autores são judeus. Porque eles trabalham... Eu percebo o seguinte, que nesses conceitos, historiadores, pesquisadores, filósofos, você tem o conceito, de certo modo, judaico, de entender o que é memória. Agora, só que muitos não colocam essa biografia dessa pessoa como sendo um estudo, entendeu? De um pertencimento judaico, porque você também só carrega a sua memória para você pertencer, para você ter uma identidade. Vamos voltar aqui agora ao microcosmo nosso aqui da área. Quando a gente fala em memória, em centros de memória, em espaços de memória, não é uma memória laudatória. É uma memória para você entender o que foi e você poder fazer.
Então, eu acho que essas suas questões aí foram muito interessantes para a gente discutir essas questões. E sempre trabalhar que a memória é diferente da história, porque a história é o fato, o que aconteceu. A memória, ela trabalha com as experiências vividas, são as experiências humanas, as experiências nossas, que é o pertencimento que se faz. Obrigada. O Richard quer contribuir. Obrigado, Richard. Eu tenho, tipo assim, minha vivência em questão de memória, eu fico muito remetendo à minha infância e o que eu posso fazer para gerar novas memórias. Mas como ele falou ali, seu nome? Vili. A memória, acho que ela é de extremos. Você aperta o botão REC no cérebro quando você tem algum trauma ou alguma alegria, ou quando você está no coletivo. Quando você está no coletivo, você resgata algumas memórias que você viveu. Quando você é traumatizado por alguma coisa, aquilo fica gravado. E quando você tem uma alegria muito, ou uma adrenalina muito grande, você aperta o botãozinho de REC no cérebro. Eu acho que o coletivo faz a gente lembrar de coisas que foi legal para todos, ou que foi uma coisa importante. E tem a saudade do que a gente ainda não viveu, né? Do que a gente não viveu. A nostalgia do passado que você não viveu. Eu gosto de música dos anos 70. Agora a infância, quando minha mãe comprava calça curta pra mim, eu adoro essas partes. E tem esse negócio também que a criança não lembra dos 3 anos para trás, né? Depois do bar mitzvah, você usa calça curta. A criança não lembra dos 3 anos para trás, só para frente. E a criança consegue lembrar coisas do passado através do coletivo da família. Isso mantém vivo as memórias da infância. E você fala, como que eu consigo lembrar disso? Porque ficou revivendo, ficou gravado em migalhas. Acho muito legal isso. Obrigado, Richard. Acho que o Uran quer falar. Como ela falou aqui, que a vivência, que a gente está aqui vivendo, tem essas memórias, pode não lembrar detalhe, mas eu lembro que eu venho aqui hoje, passado, várias vezes, tudo. Mas tem uma coisa que está me incomodando muito que eu vejo em casa. Eu tenho 3 filhos aqui, um filho meu, mais outros 2, e todos eles, depois da pandemia, passaram, na época que estavam estudando, ou até atualmente que estão se atualizando, é tudo feito via computador pelo Zoom. Tem um professor sentado do outro lado, lá numa sala, falando, e eles aqui, estou estudando, olhando para a tela. Eu acho que isso não cria memória, que vocês que fazem parte desse ramo medicina deviam brigar contra essas faculdades que fazem tudo pelo Zoom. Tudo. As crianças não vão mais ao colégio, não tem memória. Eu lembro coisas que meu professor falou. Exato, tem gente lá que pode vir aqui, mas não vem. Mas não, essa memória, esse é um bom exemplo. A memória que eu estou aqui com vocês, está brincando, eu tenho. Mas se eu estiver sentado em casa, eu não vou me lembrar que eu tive que, será que teve ou não? Mas, voltando aqui, eu acho que vocês deveriam se unir e brigar contra essas universidades e colégios, tudo, que fazem tudo pelo Zoom e não tem mais pessoal. Não tem mais, tem uma meia hora por semana e 500 horas no Zoom. Isso não cria memória, não mantém informação. Olha que eu adoro ver vídeos no YouTube, eu assisto milhões de vídeos. Você pergunta, qual foi o vídeo que você viu? Não fica, porque você não tem interatividade com a pessoa ali. É muito volátil, né? É volátil. Eu acho isso péssimo, acho péssimo para a memória e acho péssimo para os estudos, para as pessoas para o futuro. Ele quer falar primeiro. Bom dia a todos, para vocês que estão online. Eu falei muito Parabéns, inicialmente, Celso, muito pelo rápido, estudo. e acabei esquecendo de dar um colacavote ao nosso futuro Rabino Celso, pela maneira, ao mesmo sintética, mas bastante abrangente, como ele trouxe os seus ensinamentos. E me lembrei agora também, falando em memória, o poeta, ao escrever o Lerradodi, que nós recitamos quase que toda semana, na véspera do Shabat, então no primeiro verso ele coloca Shamor Vezahor Bedivur Errad, quer dizer, ele propõe a proeza de conseguir Shamor e Zahor simultaneamente. Isso é só para uma lembrançazinha a mais ao tudo que já foi falado. E também, em termos de, no início do livro Shemot, então tem a citação que, e agora subiu o novo faraó
no Egito e que não se lembrava, não sabia quem foi Moshe. José, obrigado pela correção. Então, não se lembrava quem foi as gerações que antepassaram. Então, esse passuco logo na abertura não tá ao acaso. Então, também reforçando como a memória, a lembrança pode nos ajudar a não, eu não digo a não cometer, mas evitar de cometer os mesmos erros. Era só isso, obrigado. Obrigado. Quase nunca falo, eu dei microfone. Então, eu gostei muito do... Parabéns, primeiro, Celso, pelo estudo. Gostei muito. E gostei muito do que o Vitor falou, né? Que ele fica lendo tanto que ele esquece de fazer. Então, acho que eu entendi, foi isso que você falou, né? Que você fica tentando guardar, mandar a memória para você e você perde tempo lendo tanto que esquece. E a fala do seu neto, qual é o nome dele? Rafael, eu achei muito surpreendente ele entrar em contradição com a sua fala, né? Porque você quase nunca vê uma criança até falando e, inclusive... Todo mundo tem contradição que eu falo. Não, eu acho... Até as crianças. Porque, assim, quando você falou do sair para a rua, às vezes as pessoas não têm aquela habilidade de poder fazer o serviço único, mas quando ele tem... porque para você ir para a rua, eu acho que você tem que ter muita coragem. Então, eu gostei muito do que você falou, porque às vezes as pessoas não têm ou coragem, ou oportunidade, ou meio de fazer, mas ela está ali tentando chamar a atenção para que outras pessoas consigam, né, falar. Então, assim, eu quase nunca falo, e hoje pedi a fala até porque eu gostei muito da sua atitude. E uma coisa importante que eu esquecia é que, às vezes, a memória realmente falha, né? Mas eu gosto muito de foto por causa disso. Porque vira e mexe, eu olho as fotos e aí eu vou relembrar o que eu passei, o que eu fiz. Então, eu acho que é uma coisa muito importante. Quando eu olho as fotos, normalmente eu falo, quem é esse cara mesmo? Que eu não tenho mais nenhuma ideia de quem é. Mas, de qualquer maneira, isso que a Ana Luísa falou, a história da construção da memória é judaicamente muito interessante, porque eu acho que o judaísmo inventou a questão da memória. A ideia humana, antes do judaísmo inventar o fato de que houve um Egito, houve um Abrão, e não vai ter outro, e inventar um caminho dizendo, olha, a gente começou ali e vai chegar ali. Nós inventamos a ideia do tempo que avança. A ideia de todas as religiões anteriores era que o tempo, todas elas baseadas em natureza, e a natureza é cíclica. Nós estamos agora no inverno no Rio, ontem foi um dia de inverno rigoroso, 30 graus e tal, super rigoroso. E o vendaval e tal. E daqui a um ano vai ter inverno de novo, certo? Então, a ideia de que o tempo vira, o tempo é cíclico, não acontece nada de novo, tudo que acontece já aconteceu, que está inclusive em Coélito, que está no Tanar, apesar de que está fora do que o judaísmo fala, a gente inventou essa ideia de que o mundo avança para uma era, não quero nem falar da messiânica ou não, e é fundamental isso, porque aí você tem um caminho, você vê que aqui os índios, agora eu não sei se índio é uma palavra que se pode falar hoje em dia. Povos originários. Os povos originais, todos nós somos povos originais. Esses povos originais que vieram do outro lugar original. Então, essa galera que estava aqui, antes de chegar os europeus com a cultura judaica, eles não tinham escrita. E não escreviam. Você não tem a menor ideia de quem era povo original aqui, porque eles nunca escreveram que eles mataram os que estavam aqui antes. Nunca, você não sabe. Nas cavernas, um pouquinho. Escreveram, nós fizeram um desenhozinho lá. Tá certo? Não. Então, mas espera aí. Então, a ideia de que você escreve, porque o que aconteceu não vai acontecer de novo, e você tem que lembrar, é uma ideia nossa.
É uma ideia nossa. A ideia normal era coisa cíclica, eu não tenho razão de escrever a não ser contabilidade, quando tem um mundo cíclico. Né? E isso é fundamental nossa. A nossa ideia básica judaica é que o mundo avance em direção à era messiânica, não é isso? Isso é porque as lembranças são de coisas ruins. Porque se fossem de coisas boas, acho que não seria assim. Mas olha só. Talvez o Feynman quer falar alguma coisa. Não sei se é isso não, Daniel, porque assim, olha só, o Dario, o Rabino Dario, quando minha mãe faleceu, falou... Minha mãe faleceu depois de uma doença, 3 anos na cama, sem consciência, difícil, ruim. Quando ela faleceu, Rabino Dario falou, agora você só vai lembrar das coisas boas dela, que toda essa fase que você passou de muita aflição com ela, depois meu pai também antes, isso apaga da memória. E é verdade. Eu hoje só lembro da minha mãe nas coisas boas. Então, eu lembro muito, porque tem muita coisa boa, mas só lembro das coisas boas. A gente constrói nossa memória. E a gente guarda o que a gente quer guardar. Tá certo? Então, a ideia de que eu guardo tudo, isso que a Ana Luísa falou, história é uma coisa, memória é outra, e a gente constrói a memória. E nós, o povo judeu, construiu essa ideia de que tem um caminho, o que é uma coisa fabulosa. Porque realmente não existia, todo mundo era cíclico, eu não preciso guardar nada. Memória e sofrimento estão relacionados. Silvio. Acabei, não falando. Olha, a Noemi quer falar alguma coisa pro Silvio. Silvio, Ela quer aguarda falar para um você. instante que eu quero Não, só vou. É só um segundo. Eu tenho um cunhado que é meteorologista, professor de meteorologia do Fundão. E a única frase que eu aceito dele que ele diz: o tempo não tem memória. Então, o que acontece hoje não vai se repetir, porque é uma coisa cíclica e porque depende da distância do Sol da Terra. Vai ter inverno, vai ter verão, vai ter primavera, vai ter outono. Mas o fenômeno que acontece, tanto que os melhores computadores que tem no Brasil, no INPA, são do serviço de meteorologia, porque eles não conseguem criar uma regra para o tempo. O tempo não tem memória. Agora, tudo aqui está se dizendo é que a gente constrói. Então, a sua memória é uma verdade, acabou? A sua memória é uma verdade para você. Noemi. Com licença. Com licença, que eu preciso falar uma coisa concreta, fazer um registro concreto e que se refere à Comissão de Identidade e Memória da ARE. Nós estamos numa fase agora de reconhecimento de fotos antigas. Isso é memória, é a memória da casa. E precisamos de pessoas que vivenciaram, que é o Silvio, para... Sim, então, eu estou registrando concretamente uma ação que está sendo... que vai ser feita, porque ainda não começou, de reconhecimento das gerações desde a fundação até agora. Até agora não, porque agora é tudo digital. Nós não temos mais foto. A gente tem que fazer uma fototeca. A Comissão de Identidade e Memória tem como uma das gavetas uma fototeca. Noemi, faz também um registro de todo o material que a gente usa na sinagoga, do Sefer Torá. Sim, isso o Silvio. O Silvio já fez. Isso. Está feito, está pronto. Isso, você não gosta de digitalizar, mas tem que digitalizar para a gente poder pesquisar e tal. Eu sei. E tem que renovar as coisas que estão meio quebradas. Também está na lista. Também está na lista, mas não tem. Mas aí tem pessoas. Tem pessoas para ajudar. Não, tem pessoas para ajudar. A Noemi é a única que faz daqui. Quer dizer, não, daqui não. A única que faz. Faz muito para essa coisa da memória. Pois é. Então, eu não quero ser a única. Eu preciso de ajuda. Muito interessante. Não. Tá sim. Bom, você não está, mas eu conclamo pessoas que queiram. A gente tem a bibliotecária boa agora. Não, estagiário. Não, a gente... geração nova. Tem duas agora. A Ari contratou uma estagiária de museologia, Amanda,
Ela foi do Liesen, foi do Somer, está terminando museologia na Unirio. Então, é uma menina nova, jovem, super interessada em memória, em questões de arquivos museal. Então, eu acho que a gente tem sim uma geração. A gente precisa como é que se diz? Buscar e ter a ação como é que se diz? E colocar essas pessoas no pertencimento nosso. Então, por exemplo, nós estávamos pensando num café com memória. A gente tem N fotos. Eu falei para ela, você tem que estar presente nesse momento que a gente vai estar para você poder conhecer não só as pessoas, como as histórias, né, através das fotos. A Marina faz um curso de memória e ela tem que botar no telefone, ir para o curso de memória. Gente, está funcionando. Olha só, Celso, eu queria te agradecer porque você gerou aqui uma discussão, porque eu estou sentindo que a gente ia até meio-dia facilmente. Eu agradeço o convite. E eu queria ver se você tem alguma coisa que você guardou aí para jogar aqui para a gente. E eu queria falar sobre as fotos, alguém falou das fotos. Eu olho para o meu celular, tem 50 mil fotos só dos últimos 5 anos, das viagens. O que eu faço com isso? Nunca vou ver 50 mil fotos, ninguém vai ver. Você vai ver sim. Não sei. Você pega as fotos, eu tenho algumas fotos que eu guardo aqui. Então, vamos lá. É por isso que existe o HD. Então, Celso, por favor, algumas palavras finais desse estudo. O que eu queria só trazer é que agora vamos sair um pouquinho da Torá, vamos para Mishnah, no belo tratado de Pirkei Avot, que muitas pessoas conhecem. Logo na primeira frase do Pirkei Avot, tem uma célebre frase, né, que Moshe recebeu a Torá no Sinai, transmitiu para Josué, Josué aos anciãos, os anciãos aos profetas, os profetas aos homens da grande assembleia e por aí vai. Então é exatamente isso, ou seja, essa questão dessa memória recebida e passada, como a gente diz várias vezes no nosso Sidur, né, Ledor Vador, de geração em geração. A gente tem um jovem que acabou de fazer o Bar Mitzvah dele, que a gente assistiu, ou seja, é exatamente isso, ou seja, ele recebeu dos pais, que receberam dos avós, dos bisavós, ou seja, é essa transmissão da memória que é fixada através dos rituais. Ou seja, essa transmissão da memória de geração em geração para que a gente continue seguindo em frente, para a gente conhecer aquilo que o nosso povo já passou, porque é uma frase conhecida, né, que o povo que não conhece o seu passado está fadado a repeti-lo. Então, é assim que eu gostaria de encerrar e agradecer muito a presença de todos, agradecer ao Vitor pelo convite e quero saudar a minha companheira lá de Belo Horizonte, minha colega de diretoria, que está aqui no Zoom, a Mara Kreiser. Um abraço, Mara. Sim, é isso aí, a sobrinha do nosso querido Germano, que a gente tem uma saudade danada dele aqui, a gente está insistindo para ele vir do jeito que ele tiver, viu, Mara? Fala para a gente, vai buscar ele só de carona oferecida, olha, todo mundo vai pegar ele em casa e levá-lo, tá? Olha, você trabalha com o Davi Léo? Sim, trabalho. O Raul tá... Manda um abraço meu pro Davi Léo. O Raul está mandando um abraço para o Davi Léo. Mando sim, mando sim. Olha, então assim, a gente está em 9h43, não sei se alguém quer fazer alguma adição, alguma coisa, mas... Lorena, querida. Só queria fazer um adendo aí que está acontecendo muito, a gente se olhou, a gente sabe que isso está acontecendo, né? Essas aulas online aí, que é algo que, obviamente, é irreversível, mas que a gente está notando lá, pelo menos estou falando pela FGV, o resto eu não sei, o resto entre aspas, né? Todo respeito, mas demais. Sobre a FGV, a gente está vendo uma queda e uma compensação de novo para busca pelas aulas presenciais. Porque as pessoas, os alunos, né, estão entendendo que faz muita diferença estar em casa, ou estar de casa. Não sei se ia acontecer. Eu só via crescer o negócio e agora a gente está pela primeira vez, primeiro mês que aconteceu isso, da gente começar a ver, começou a botar... As empresas também, né? O centro do Rio, Sim, não sei se vocês têm ido no centro do Rio. Sim, é o híbrido, né? Mas, de qualquer maneira, você vai no centro do Rio, você já vê mais vida do que havia 6 meses atrás, né? Me deixa muito feliz isso, porque realmente presencial é imbatível, né? O cara a cara. Venham, tá, gente? Vocês que puderem vir.
Assim, sempre tem o contraponto. Eu vou fazer aqui um testemunho contrário, tá? A minha empresa está desde 13 de março online. Está ótimo. Os funcionários não querem saber mais disso, trabalham bem. É óbvio que alguns ficaram pelo caminho, que a gente percebeu que... Eu desconfiava que a pessoa tinha 2 empregos, depois eu confirmei. A pessoa realmente tinha 2 empregos, trabalhava para mim e para outro ao mesmo tempo. Então, alguns ficaram pelo caminho e outros não. Então, assim, dá, sem dúvida, para essa questão acadêmica e aqui é o nosso convívio comunitário, sem dúvida para todos que podem, que venham, porque nada substitui a presença. E para outros que estão remotos, por exemplo, a minha mãe aqui, eu não vou falar a idade dela, ela adora participar e ela não vem mais. Mas então, tem caso e caso. Caso e caso. Pode, e quem não está ligando nada. Exatamente. Mas assim, então... A Mara, a Bia, aqui, todo mundo aqui. A galera que está aqui que não vai construir comunidade. Benilce. Não. Zé Rafael lá na Niterói, pô, que vai dar aula. Olha, então assim, Celso, mais uma vez, obrigado pela tua participação, pelos teus ensinamentos e, enfim, estamos aqui já contando os dias para ter você aqui com a gente, tá? Obrigado. E vamos nos falando nesse ínterim, tá? Com certeza. Bom, então assim, agradecer muitíssimo. Temos aqui obrigado. A gente tem aqui as programações que estão chegando, né? Tu Beav, não sei exatamente, Kabbalat Shabbat amanhã deve ser especial, assim como todos, né? Nós temos... A gente tem a turma de hebraico, vai começar, hebraico básico. Fechamos uma turma, acho que já fechamos a segunda, mas se inscrevam lá porque a gente vai dar um jeito. Você já botou o nome? Já está na primeira. A segunda já vai fechar, se Deus quiser, a terceira e tal. Tem uma demanda muito boa. Venham, é baratinho, enfim, e a gente quer entregar hebraico para vocês, tá? Enfim, tem muitas atividades que vocês vão acompanhando pelo Zari News. Tem as oficinas de canto Tfilot do Oren. Temos o coral também com o Oren, tá? Temos o coral com a maestrina Regina na sexta-feira. Aulas de dança, aulas de teatro, ou seja... A gente gosta de rezar, a gente gosta de discutir. Mas se a gente gosta de outra coisa, também vai ter atividade. E quem não gosta de rezar e nem de discutir, pode vir aqui para dançar, para cantar, para fazer outras coisas. Exatamente. Então é isso. Então, boa quinta-feira. Obrigado a todos que falaram e a presença sempre aqui. Não, é muito bom. Vamos lá, Rafael maravilhoso. Tá? Então, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Richard, obrigado a você também, tá? E obrigado à tua filha que está aqui fazendo companhia a você, tá? Valeu, querida. Tchau, tchau. Birkat Amazon, na voz de Raul Gottlieb.